Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre refrigeração, sobre termodinâmica. É o que nós falamos errado, que a gente aprendeu assim, e todo mundo fala errado isso aqui. Já é um costume básico nosso. Então, eu vou usar como exemplo aqui a escala positiva e negativa de graus. Essa é a escala de temperatura de graus. Tem vários aqui. Vou usar como exemplo o grau Celsius. Então, essa escala de graus Celsius é em homenagem a Andrés Celso, que era físico nessa área. Então, vou deixar também o link para vocês acessar isso aqui e ler um pouco desses assuntos que a gente está falando. Então, olha o que acontece. Quando a água chega a 90 graus, dizemos que a água ferve ao ponto de ebulição dela. Mas isso depende também da pressão que ela está. A exemplo, se a gente coloca a água dentro de uma panela de pressão e fecha ela vai aumentar a pressão ali dentro. Então a água não vai ferver a 90 graus, ela vai passar de 100 graus. E por isso ela absorve mais calor e cozinha mais rápido o alimento. É só uma base para a gente ter. E temos aqui o 0 grau, onde já começa a congelar a água, por exemplo. E temos o zero absoluto, que é 273 graus, que diz-se aí fazer igual ao caso, extingue-se a vida toda, congela tudo. Mas vamos aqui. Suponha que o seu freezer aí está aí na posição 5. E aí a sua cerveja está estourando tudo. Aí você diz para o seu funcionário, olha, abaixa lá. Bem, abaixar a temperatura seria descer mais ela. Quando nós abaixamos a temperatura, exemplo aí, suponha que está a menos 10. E pedir para abaixar essa temperatura, aí então iria para menos 15, menos 20 e daí por diante seria estar gelando mais. Então o correto seria a gente dizer aumenta. Só que se a gente dizer aumenta, a pessoa vai aumentar mais ainda a potência. Então a gente tem que saber distinguir isso aí. Que na verdade a máquina ela não tem, a gente não vai conseguir aumentar a potência, ela tem uma potência fixa. Se a nossa geladeira ali é de 300 watts, ao girar ali o termostato para o número 2, número 3, o que nós estamos fazendo é fazer com que essa máquina fique ligada mais tempo e ela vai resfriar mais. E o correto em termos de temperatura, quando nós digamos abaixa, é descer mais. Se nós temos uma temperatura em um determinado freezer de menos 10, ao passar para abaixar essa temperatura, ela vai para menos 20. É igual o erro que nós cometemos o seguinte, vai tomar uma água e ela está muito fria. A gente fala, vixe, está fria demais, vou deixar esfriar um pouco aqui. Mas se nós deixássemos aquela água esfriar, teria que ser dentro do freezer para ela esfriar mais. Então nós vamos deixar essa temperatura subir e não esfriar. Essa temperatura ela vai subir. Às vezes a gente tirou a água da geladeira, supõe ali que ela está ali a 10 graus. Mas não é 10 graus negativo. Olha, dessa escala para essa tem uma diferença. 0 grau ela não é uma escala nem positiva nem negativa. O zero em número ele não é um número nem positivo nem é um número negativo. Para a gente comparar, a gente pode dizer assim: se você tem zero, mas não deve nada, você está melhor do que quem tem 10 e deve 20. Você está entendendo a relação da coisa? Então você tem zero, está melhor do que quem tem 10, mas deve 20. Às vezes porque pede para você, quando estiver usando a sua geladeira ou o seu freezer, procurar ver tudo o que você vai usar, tirar e fechar rápido. E voltar a guardar rápido, não ficar muito tempo ali. Um dos cuidados que devemos ter é assim que fechar o freezer ou a geladeira não abrir de vez por causa que cria um vácuo ali. Acontece que a pressão, quando nós abrimos a porta da geladeira, a pressão se estabiliza, a pressão de fora com a pressão de dentro. E nós sabemos que quando congela, o ar perde pressão. Então a geladeira, a borracha dela, quando está boa, ela cria aquele vácuo ali dentro. Então a pressão aqui fora está em uma pressão atmosférica normal e lá dentro ela vai estar em uma pressão atmosférica negativa e também negativa a temperatura. Então suponha aqui que a temperatura da geladeira esteja a menos 10 graus.
E nós estamos aqui em uma temperatura de 25 graus. Então vocês percebem a diferença de 25 graus positivo para 10 negativo? Vocês perceberam que é 35 graus de diferença? Então, é 35 graus de diferença. Quando a gente abre a geladeira, todo esse ar quente que estava aqui, entra tudo para lá. Então, quando a gente fecha essa porta, ela vai normalizar aquilo. Então, por isso que quanto mais a gente abre a geladeira várias e várias vezes, aquelas pessoas que ficam cozinhando ali, toda hora abre a geladeira, toda hora abre a geladeira, tende a gastar mais. Ainda mais na cozinha, que às vezes é o ponto mais quente da casa, onde está cozinhando, fazendo outras coisas. Então, quando a gente abre essa geladeira, todo esse ar quente entra lá para dentro. O ar-condicionado é a mesma coisa. Às vezes você está com o seu ar-condicionado ali, que está ali a 18 graus. Aí você diz para a pessoa, está muito frio, abaixa mais. Abaixar seria ele descer para 10. Olha aqui na Bahia, por exemplo, o pessoal até às vezes brinca com a gente aqui que a gente sente muito frio. Porque a temperatura normal da Bahia é 25, 30 graus. 25, 30 graus, dependendo muito do lugar. Média aí 28 graus. Então, quando essa temperatura baixa para 20 graus, nós já estamos sentindo frio. O pessoal de São Paulo já está tranquilo. O pessoal lá do Rio Grande do Sul, para esses lugares lá para que Gia, a 20 graus está quente demais para eles. Então é só para vocês lembrar desse conceito. Quando vocês estiverem usando o ar-condicionado de vocês ou o freeze e ele estiver numa temperatura baixa e tiver, por exemplo, o freeze está estourando a cerveja, o correto seria a gente dizer aumenta a temperatura. Aumentar ela seria para o positivo. Abaixar a temperatura seria para o negativo. É igual quando nós estamos com febre. Nós estamos aí em 38, 40 graus. Chegando a 40 graus aí já é febre. Então, o médico manda baixar essa temperatura. Para a gente voltar a estabilizar a nossa temperatura corporal. Senão, a gente começa a ter delírios. A pessoa com muita febre ele começa a ter delírios. O nosso corpo não trabalha bem nessa temperatura. E também não trabalha bem em temperaturas muito baixas, que a gente dá hipotermia. O sangue não circula bem e a gente começa a ficar azulado e roxo e fazer igual caso, para tudo e morre. Então, outro físico também que contribuiu muito para a termodinâmica foi o Rudolf Clausius. Ele até reafirmou aquela questão lá do ciclo de Carnot. Eu vou deixar aqui para vocês, para dar uma lidazinha aqui no Só Física, sobre o ciclo de Carnot. É aquele caso que a gente quer criar uma máquina de aproveitamento 100%. E aí não tem como a gente aproveitar aquela máquina 100%. É o que a gente fala do princípio de criar motores perpétuos. Na época tinha-se que poderia criar uma máquina a vapor perfeita para aproveitar todo aquele calor. Mas vários físicos sabiam que aquilo seria impossível. Que ao ferver a água perdia-se temperatura que não era tão aproveitada, a lenha não era toda aproveitada. O ciclo de aproveitamento desse vapor também não era todo aproveitado, parte dele se dissipava no material, parte dele era jogado fora. Então, por aí já se via. E hoje em dia já é outro conceito, né? Tenta criar motores elétricos, motores a combustão. Vem daquele mesmo ciclo ali. Então, é coisas que já tentaram. É coisas que outros físicos já tentaram. Então, quando eu vejo repetindo as mesmas coisas, nós só estamos perdendo tempo. Quando você não coloca um novo elemento no seu experimento, aquilo é só perda de tempo. Agora, quando você faz um experimento que coloca um novo elemento, aí você tem uma chance a mostrar algo diferente. Mas se vocês ficarem repetindo aquelas mesmas coisas que já testaram, sem este novo elemento que vocês não encontraram, ninguém encontrou ainda esse novo elemento, e aí vocês vão estar repetindo o mesmo erro. Igual outro dia eu vi um amigo fazendo um motor perpétuo, e ele gastou lá mais ou menos quase R$1.000 para esse motor. E ele comprando as peças, falando: você tem um novo elemento para incorporar nisso aí? Ele: não, mas eu quero fazer porque vai funcionar, que eu vi na internet e vai funcionar. Eu disse: olha, não vai funcionar se você não tem um novo elemento para adicionar em seu teste. Você vai estar fazendo os mesmos testes que já fizeram. Olha, na internet tem muito fake para ganhar visualizações. Boa parte das pessoas mostra aquela coisa funcionando ali
ali na tela, ali na filmagem. É muito fácil você cortar um vídeo e emendar. Pessoas que têm grande conhecimento disso aí, você não vê nem a tela piscar. A emenda do vídeo é tão bem feita que você não consegue. Sem falar dos truques, dos arranjos, do jogo de câmera, da posição que a câmera está, que você termina não vendo os pontos cegos dessa coisa que ele está querendo mostrar. Então, o estudo da termodinâmica é algo muito importante para nós. É importantíssimo. De geral, assim, tanto de questão de saúde, quanto a questão de máquinas, a questão de coisas. Nós sabemos que determinadas máquinas trabalham bem a certa temperatura positiva. Aí. Tem máquinas que ela começa a trabalhar bem acima de 100 graus. E tem máquinas que quando nós já estamos nessa temperatura aqui, a máquina já está quente. Então, por isso a importância da gente conhecer um pouco sobre a termodinâmica. A exemplo aí, suponha que nós estamos usinando materiais e aí você vai furar uma determinada peça. E a sua broca começa a aquecer tanto, ela começa a perder rendimento. Chega a um ponto que aquela broca começa a arrancar um cavaco azulado, já está quente demais, a broca aquece. Ela fica mais fácil de perder o fio dela e mais fácil também de quebrar aquela broca. E também o material que a gente está furando, a depender do tipo de material, a gente pode estragar aquele material. Então, por isso, a gente deve conhecer um pouco sobre termodinâmica. Então, vocês passem a lembrar desse conceito. Quando nós vamos tomar uma água e essa água está muito fria, nós não vamos deixar essa água esfriar. Nós vamos deixar essa água aquecer. Nós vamos deixar ela num canto lá, tirou da geladeira. Ela está fria. Nós não vamos conseguir tomar ela. Não vamos deixar ela esfriar mais. Vamos deixar ela aquecer. Como ela está em temperatura ambiente, ela vai tentar igualar aqui a mesma temperatura ambiente, né? Só que a água tem um ponto mais frio. Então ela vai chegar ali a um ponto perto da temperatura ambiente. E quando nós estamos com um ar condicionado ali, que ele está ali a 18 graus, e nós estamos sentindo frio, nós não podemos mandar abaixar. E está muito frio, abaixa. Nós temos que mandar aumentar. Está muito frio a 18, ele está marcando lá 18 graus, está muito frio, nós temos que aumentar aquela temperatura, que vai ali para 20, 22 graus, dependendo do lugar. Como eu falei para vocês, aqui na Bahia, 20 graus, a gente está sentindo frio já. E a temperatura está da mesma forma. Quando a gente está na escala 0, nós temos que entender, para cima é positivo, para baixo é negativo. Para baixo vai congelando mais. Então, se a gente está com a temperatura 0, menos 10 graus, já tem uma diferença de 0 para 10. Tem 10 graus negativos. Se a gente passou para 20 graus negativo, então essa temperatura abaixou cada vez mais. Ela não aumentou, ela abaixou essa temperatura. Vai ficando cada vez mais frio, até chegar lá ao zero absoluto, onde conseguisse aí o máximo, digamos assim. Então espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre isso e eu vou deixar os links para vocês estudarem e buscarem um pouco de informação sobre isso. Quanto mais informação que a gente sabe sobre um determinado assunto, ajuda a gente a resolver problemas. Quando a gente vai resolver um determinado problema e a gente tem conhecimento sobre aquele assunto, aquilo nos dá várias oportunidades de resolver de formas diferentes aquele assunto. E voltando às máquinas perpétuas, vocês dê uma olhada sobre esse assunto que eu falei para vocês no ciclo de Carnot e aí vocês vão dar uma pensada melhor. Isso ajuda a ampliar mais o seu pensamento sobre aquilo que você quer fazer. Eu já tenho dito aqui em vídeos, volto a repetir vocês, toda vez que vocês forem fazer um experimento que outra pessoa já fez e vocês viram o funcionamento, se foi positivo ou se foi negativo, e vocês querem repetir aquele mesmo experimento e ter, digamos assim, algo diferente naquele experimento, você tem que colocar um novo elemento. Não adianta você fazer com as mesmas coisas que boa parte das pessoas já fez com aquelas mesmas coisas, obteve os mesmos resultados e você só vai estar repetindo aquela coisa, você não vai estar crescendo. Mas quando você traz um novo elemento, isso incorpora à sua busca mais conteúdo. Então espero que vocês tenham gostado. Abaixo do vídeo aí vai estar os links para vocês entrarem aqui e estudar sobre esses assuntos que eu falei, para enriquecer mais o conhecimento de vocês.
E muito obrigado a vocês e até a próxima.